Salve rapaziada, trazendo para vocês mais um deck Profile, mais um deck que eu tô usando, né? Não vou mentir, a princípio eu joguei esse deck como um deck meme, mas depois de ver alguns vídeos, de montar o deck e começar a jogar, eu vi que eu estava totalmente equivocado. Inclusive um dos youtubers aí que sempre está gravando vídeo, né, o Rafael Rush, ele teve a mesma opinião que eu tive. Ele se enganou totalmente a respeito desse deck, que é o deck do Apophis. E aí a gente começa aqui com o Anubis. Tem gente que chama o deck de Apophis, Odeon, que é o nome que eu acho que ele leva no Duel Links. E teve stream que ele foi classificado como Tomb Keeper. Então vai do agrado de cada um, né? E a build que eu estou usando é essa: 3 Anubis, é um card combo. O deck tem essa característica de um card combo. Tanto com Anubis como o Homem com a Marca, você chega numa board muito, como é que eu posso dizer, angustiante para o oponente. Eu vou dar ali uma Pena da Arpia, uma Light Storm. O deck não se preocupa com isso. Tanto é que eu já provei pro pessoal aqui que veio com essas ideias de é só uma Light Storm, é só uma Pena da Arpia e acabou o deck, e eu provei que não é bem assim não. Eu vou passar pra batalha e vou usar Evelyn Match porque a maioria das traps só pode ativar na main phase. O deck também tem counter que é buscável, é setável no turno do oponente, e nem todos sabem, mas o Templo dos Reis ele voltou a ser usado. É desse deck, característico desse deck, e ele permite que eu ative essas traps que são setáveis no turno do oponente. Aí continuando com as cartas do deck, somente um Escorpião Impiedoso, é buscável também. 3 Tesouros, não tem como jogar com menos. Essa carta ela é muito absurda. Tu ativa ela, em campo ela conta como se fosse um Templo dos Reis, e ela tem uma diferenciada dos outros campos, né? Que a gente está acostumado a ativar um campo como Meltdown, Cidadela Oculta, e na resolução elas buscam, né, algum tipo de carta para mão, como o Aleister, um Subterror. Ela vai setar uma Apophis do deck, e isso faz muita diferença. O Templo original, né, permite fazer fusão, mas eu acho muito brick a versão que usa fusão. Prefiro jogar pelo simples fato de poder ativar as traps no mesmo turno que eu seto elas. E o Templo, ele ainda tem mais uma pegadinha. Ele ativa, seta uma Apophis, e se você tiver uma trap no cemitério, ou se você tiver uma segunda carta setada, isso não te impede de setar mais uma carta da mão para completar as 2 setadas. Você pode buscar uma carta, um monstro no deck que mencione o Templo dos Reis, né? Você pode buscar o Anubis ou o Homem com a Marca, e novamente um card combo. São as 3 cartas, um card combo do deck. Aí, Veredito de Anubis. Essa trap tá causando raiva na galera aqui. Apesar de precisar controlar 3 ou mais spell e traps para poder ativar ela, nesse deck é muito fácil. E ela tem uma característica que ela pune bastante o oponente. Na resolução dela, ela é uma negate de spell e trap. Ela vai destruir todos os monstros que o oponente controla, e vai ser feita somatória do ataque de todos, e metade do dano, metade do ataque vai ser causado em dano no oponente. Isso aqui dá até para resolver no tempo. Porque o cara tá desavisado lá, ativando um monte de coisa. De repente ele ativa uma spell, uma trap, ele tem um monstro lá. Você ativa isso, ainda causa dano nele. Aí as coisas genéricas, estou usando uma TTT, uma Khalid, porque dependendo da tua mão, o draw ele pode acabar com toda a tua jogada. Tem vídeos aqui no canal onde mesmo levando o draw eu consigo jogar, mas a mão tem que estar boa. Eu já preciso estar com as cartas na mão. Se eu levar um draw no Anubis ou no Homem com a Marca, mas se eu já tiver com o Tesouro do Céu na mão, eu ainda consigo jogar.
Se eu não tiver com nada, ferrou. Então uma Khalidizinha, né? Vai que a sorte brilha e ela vem na mão. Um Prosperity. Um Skylord. Ele é buscável. Ele é a carta que no turno do oponente me faz setar Spell e Traps. E não é difícil de usar essa... difícil de fazer essa jogada, é muito fácil, muito simples. Normalmente eu vou setar o Veredito no turno do oponente para evitar a Evelyn Match. O cara passou da main phase para fase de batalha. Eu vou logo ativar alguma Spell e Trap para ativar o efeito dele e setar o Veredito. Aí pode passar para fase de batalha tranquilo, vou negar. A não ser que tu tenha duas Evelyn Match lá, aí realmente já não tem mais o que fazer. Agente de traps do deck, 3 Nibiros, 3 Ash, 3 Draw, a hand trap do momento, né? E o deck ele não pode abusar tanto de hand trap monster, porque precisa de spell e trap para o tesouro. Aí começam as hand traps mesmo, 3 Dominus Purge, 3 Impermanence. Aí vem as cartas do deck, que são as Apophis. Estou usando 2 serpentes. Tem gente que só usa uma, tem gente que usa 3. Eu optei por usar 2. E quando ela é enviada para o cemitério... essa carta é muito roubada, é muito boa. Eu ativo ela vira um monstro. Na resolução eu posso setar uma outra Apophis do deck. E essa Apophis que eu vou setar pelo efeito dela, eu posso ativar no mesmo turno também. Estou usando 2 Swamp Date. Quando eu ativo ela se invoca como um monstro. E na resolução eu posso negar efeito de cartas face-up no campo igual ao número de outras Continuo Trap que eu controlo. Então no mínimo eu já vou ter uma aqui. Tem a antiga Apophis, a encarnação, que é buscável pela serpente quando ela é enviada para o cemitério. E uma Estátua da Agonia. É muito boa também. E recente, com esses reprints que estão vindo aí, vieram na R4, né? Já tinha algumas cartas aqui, só completei. Um Engraver, tô esperando o patrocinador do canal enviar os 3 que a gente combinou. Só chegando para ele já tá enviando, então consegui esse aqui pela local mesmo, só para testar o deck, sentir como é que funciona. Muito bom, só com um já faz muita diferença, dá muita pressão. Uma Lágrima, uma Trax, um Lure e uma Paradise. Isso aqui no turno do oponente dá um gás legal para tirar coisas que são problemáticas, que vão ser decisivas ali no duelo. Esse é o main deck. Bora passar pro extra. O extra também não tem segredo. Fiz uma adaptação para a parte Fiend Mist. Aí estou usando 2 Divine. Essa carta aqui ela é muito boa e ela tem uma característica peculiar. Eu posso enviar 2 Apophis para o cemitério para invocar ela, ao invés de fazer a fusão normal, né? Meio de invocação normal, fusão. E ela tem um efeito que é quebrado. Uma vez por turno eu posso setar até 3 Apophis com nome diferente do cemitério no campo. E toda vez que uma trap é ativada, eu posso destruir uma carta no campo do oponente. Então eu uso 2, o pessoal acha que não deveria, mas tem feito diferença. Um Valente de Granito, que é o buscador lá do Skylord. Uma Link Aranha para facilitar na summon do coelho, que ainda vou mostrar. Cadê? Tá aqui. 2. Dá para usar até 3, mas 2 também já é suficiente. Aí um Typhon para uma Mirror Match de Fiend Mist. Quando o Desirê ficar com mais de 5.000 de ataque, com mais de 3.000 de ataque, que normalmente ele fica, é isso aqui que vai conseguir tirar ele, já que ele não pode ser alvo. Aí vem a Princesa, Necrokeeper, um César, 2 Desirê, um para alvo da Paradise e um para o Sequence, para invocar.
uma Moon, meio do caminho. Se a parte Fiend Mist não chegar, eu consigo acessar ela com a Moon. E eu vou mostrar aqui. Um Requiem, um Sequência e um Agnundia, nome escroto do caralho. Basicamente é isso. Não pretendo mexer mais do que isso. É isso que está resolvendo e é isso que o deck precisa. Não dá para encaixar mais coisas aqui. Mais para frente, quando o deck levar hit, que eu não se for no extra, eu vou abrir um espaço pro Hexderm, né? Que é a outra fusão que recicla a carta banida. E bora jogar bora mostrar uma jogada padrão do deck, né? Chegando na parte Fiend Mist, coisa básica. Bom, partindo pro exemplo aqui, como eu falei, né? Eu vou fazer uma jogada base aqui. Muito se fala na internet que esse deck ele é um card combo e meio. E fizeram até piada num grupo ontem, meu amigo Lucas. Ele perguntou, porra, um card meio como? Vão rasgar uma carta no meio para começar o combo? Não. Simplesmente se vier uma carta-chave e uma Spell ou Trap qualquer, o deck ele chega na endboard suave. Lógico, os exemplos que eu estou dando aqui são sem interação. Contra um oponente ali na tua frente, né? O cara vai interagir, lógico, ele não vai deixar tu jogar sozinho. Então bora partir do princípio que tá tudo passando, tá? Bora começar com o Anubis e uma carta qualquer aqui, uma Spell e Trap qualquer. Anubis efeito, vou buscar o Homem com a Marca. Essa carta aqui ela tá na minha mão, tá? Aí, normal dele, efeito, vou buscar uma Spell ou Trap que mencione o Templo dos Reis. Vou buscar o Tesouro. Tesouro, efeito, ele vai setar uma na resolução. Normalmente você vai setar a Serpente Apophis. Setou uma. Aí aqui começa aquela parte do meio card combo, né? Uma Spell ou Trap qualquer da minha mão, eu vou setar e vou dar o efeito do campo de buscar um monstro que mencione Templo dos Reis. Ah, mas o cara vai te dar uma ogre e acabou, fudeu tudo. Não. O Homem com a Marca, se você controlar uma carta Templo dos Reis, ele e os Apophis Cards, junto com os Templos dos Reis, não podem ser destruídos, nem por batalha, nem por efeito. Eu tava vacilando nesse efeito, cheguei a perder uma ou duas partidas porque eu não tinha me atentado para esse efeito. Eu pensei que ele protegia só o campo, mas não, ele se protege de batalha, de efeitos, protege o campo, como o outro Templo dos Reis também, né? E protege os Apophis, da mesma coisa. Então vou buscar uma carta lá, vou buscar o Escorpião. Efeito do Escorpião, eu vou banir uma carta do meu deck para ele entrar especial Summon. Normalmente eu vou banir o Nibiru no deck. Ou uma cópia do Anubis, ele bane um nível 10 ou maior. Ele entra especial, inerente, efeito dele não é de pisada, é ativado. Efeito dele, eu vou buscar uma spell que mencione o Templo dos Reis ou o próprio Templo dos Reis. No caso, eu vou buscar o Templo. Vou ativar. Nesse momento eu tenho duas linhas de jogada. Eu posso continuar jogando puro ou eu posso partir para a parte Fiend Mist, juntando esses dois e fazendo a Moon. Bora fazer a jogada padrão. Vou ativar a Apophis. O Templo dos Reis permite eu ativar ela no mesmo turno. E quando ela subir, eu vou setar uma Apophis que não seja ela mesma. Eu vou setar a Swamp dele. Aqui eu vou fazer o Valente de Granito. Efeito dele. Vou buscar um Rock no deck. Busco o Skylord. Efeito da Serpente no Cemitério. Vou buscar uma carta específica que é a Encarnação de Apophis, aquela antiga. E eu ainda tenho 3 cartas na mão. Lembrando que tudo isso eu comecei com um card meio comum. Isso aqui é uma carta qualquer, como eu falei. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso já fazer o coelho juntando esses dois. Ou eu posso subir a Apophis que eu acabei de setar. Com ela fazer um Link Spider. E preservar o escorpião. Vou enviar para lá. Vou trazer o coelho. Aqui é onde eu seto
a estátua da agonia. Por quê? Porque eu já tenho uma Apophis na mão. No turno do oponente eu vou subir ela. Ela vai servir também para eu ativar o Skylord. Aí eu já posso setar uma outra Spell ou Trap. Normalmente é o Veredito. Continuando a jogada, efeito do Skylord, ele vai ficar revelado, tá na minha mão. Vou deixar ele bem aqui assim no meio. Vou setar as cartas que eu tenho a mais na mão. Devo ter ficado com uma ou duas Hand Traps, ou só Trap, eu vou setar. E aqui eu vou passar. Só lembrando que eu escolhi subir a Apophis pra... Cadê ela? Joguei até aqui pro lado. Tá aqui. Eu escolhi subir ela para poder fazer o Link Spider e fazer o coelho. Porque no cemitério o Anubis ele tem efeito. Nesse momento eu não conseguiria ativar, porque ele precisa de 3 Templos dos Reis com nome diferente ou Spell e Traps com nome diferente. Eu vou devolver 2 dessas cartas para o fundo do deck e ele entra especial inerente. E esse efeito dele de vir do cemitério não é uma vez por turno, passa por cima também do Necrovalley, porque não é efeito, é uma condição de invocação, assim como o Lubellion. E ele vai reciclar 2 cartas também. Ou eu posso deixar elas lá e na volta eu vou fazer a Divine. Lembrando que isso são especulações sobre jogadas que eu faço normalmente. Isso aqui é o básico, isso aqui não é nada demais. Poderia ter preservado também a Swamp que eu subi para poder fazer o Link Spider, que já ia ser um negate a mais. Aí no turno do oponente, na draw ou na standby, eu vou subir a estátua da agonia. Efeito do Skylord, ele vai entrar, vai setar uma, vou setar. Normalmente é o Veredito, para evitar Evelyn Match. Tá? Normalmente é o Veredito. Só lembrando que as Spell Traps contínuas, pela regra nova, quando elas sobem, elas não ficam mais ocupando espaço. Então liberou mais um espaço aqui para mim. Então eu poderia setar aqui, setar aqui. Isso é só uma observação, porque tem gente que não sabe disso. Isso é uma das linhas de jogada. Bora para outra agora, que é a parte fim de Mist. Retomando aqui para mostrar uma outra linha de jogada, a gente vai começar com outra carta agora. A gente vai começar diretamente com o Homem com a Marca. Vou dar normal dele, efeito. Vou buscar Tesouro do Céu. Ativo, isso aqui está na minha mão, tá? Só lembrando. Vou setar uma carta, como eu falei, normalmente é a Serpente que a gente vai setar aqui. Esse aqui, como eu falei, é uma carta qualquer, Spell e Trap da minha mão, tá? Vou setar, efeito novamente, tá protegido de... Vai levar Ash, mas Ash eu não vou ter como escapar. Mas uma Ogre, que é o que normalmente o pessoal espera para dar a Ogre no campo, o Homem com a Marca vai proteger ela. Vou buscar um monstro, novamente vou buscar a Serpente. Especial Summon dela, banindo um Nibiru, ele já tá até pra cá banido, coitado. Normalmente é o Nibiru que eu bano. Se ele não veio na mão inicial, ele não vai me servir muito agora. Efeito dele, não vou buscar o templo. E aqui novamente é aquela mesma linha de jogada. 2 monstros com efeito. Aí a gente vai partir agora para a parte Fendimish. Vou invocar Amun. Riquinho efeito. Trazer a Lágrima. Lágrima efeito. Vou jogar o Engrave para lá. Efeito do Riquinho. Vou equipar ele na Lágrima. Vou invocar o Princesa Necrokeeper. E aqui eu já vou reciclar a Moon e trazer ele. Nesse momento, eu já posso fazer uma linha de jogada onde eu posso fazer o César ou já faço o Sequence para fazer o Desirê. Já tem material ou eu fiz merda? Não, já tem material aqui. Eu só não vou ter follow-up. Vou reciclar os 3 para fazer o Desirê.
Cadê esse maldito? Tá aqui. E jogo pra lá. Vou fazer o Link 3. Efeito do Link 3. Vai descer. Desirê. Foi invocado de forma fusão. Então ele pode ser alvo no cemitério para se invocar. E aqui, efeito da sequência. Essa é a segunda linha de jogada. Uma jogada bem simples também. É eficiente. Essa jogada ela cansa bastante o oponente no critério de hand trap. Pune bastante. Porque no final eu consigo chegar nessa board. Aqui eu vou ter um bicho com 5.800 de ataque. Não pode ser alvo. E vou poder negar até 5 cartas em campo. Não vou negar tudo isso. Vou negar alguma coisa que seja muito prejudicial. Mas essa é a segunda linha de jogada. Só lembrando que eu poderia ter feito o César também. E daqui eu já ia ativar essa daqui. Ia setar uma segunda Apophis. Ainda é uma jogada válida. Esse deck ele não te trava em nada. Assim como a parte Fend Mist. Não te trava em nada. Por isso que a combinação dele está muito boa. Vou subir aqui de novo. E aqui eu posso fazer uma Divine. Onde eu coloquei a Divine? Tá aqui. Efeito da Divine. Posso setar até 3. Vou setar a Serpente. Dependendo do que fosse aqui, poderia ativar também um Prosperity, uma Terraform e abrir mais um espaço. Aí eu vou ter um Pop no turno do oponente, Negate, aqui vai subir. Vou setar a segunda Swamp Date, que vai subir negando também. Poderia ser uma Impermanence aqui, só lembrando que isso aqui é uma carta aleatória que eu peguei só para usar como exemplo. Poderia ser uma Impermanence, uma Purge. Então, esse deck, ele vai ser dor de cabeça lá no Nacional hoje. Já está ocorrendo o Nacional. Nosso representante lá, Raposo, Renato, boa sorte para eles. E esse é o deck que eu conversei com eles e expliquei. Cuidado que esse deck vai dar trabalho. E expliquei as linhas de jogada também, aonde seria melhor as interações. É isso aí, galera. Valeu.